Falando em ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ele negou o pedido para que o presidente da Argentina, Javier Milei, visite Jair Bolsonaro. A decisão mantém a proibição de visitas ao ex-presidente pelo prazo de 30 dias. Apenas médicos, fisioterapeutas e advogados estarão autorizados a entrar na residência onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão de Moraes representa uma tentativa de enterrar o pai vivo. Mais uma decisão ilegal, desproporcional, covarde e cruel. O Bolsonaro foi enterrado vivo, só com a cabeça para fora da terra. E tá tomando chute na cara de Moraes. Hoje foi mais um bico na boca. O medo de que Bolsonaro ou um Bolsonaro volte à presidência do Brasil tirou completamente a sua condição de ser juiz. Usar a força que o Estado lhe conferiu para satisfazer os seus devaneios pessoais não é justiça, é vingança. E não me pergunta vingança de quê, porque eu não vou saber responder. A lei existe para impor limites à tirania. E a base da democracia é que a palavra final seja sempre de quem? Do povo. O Moraes desequilibrou as eleições de 2022 e tenta interferir de novo em 2026. É descarada a bizarra estratégia de roubar da primeira turma do STF causas que deveriam ser apreciadas pela Justiça Especializada, o TSE, nas eleições. Até quando, ministro Fachin? Os direitos políticos do Bolsonaro foram caçados pelos seus inimigos. Gol de mão. Em nota, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que as restrições impostas a Jair Bolsonaro são incompatíveis com o Estado democrático de direito e classificou a decisão como sem precedentes. Marinho também disse que o Lula recebeu visitas e fez manifestações políticas quando esteve preso, enquanto Jair Bolsonaro enfrenta medidas mais rigorosas. Javier Milei, presidente da Argentina, estará no Brasil para participar da convenção do PL, que vai oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Antes do evento, o presidente argentino deve se encontrar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Piotr, a gente lembra que na semana passada, Javier Milei havia pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar Jair Bolsonaro. Ele indeferiu o pedido e na esteira ainda daquela decisão que proibiu por 30 dias qualquer tipo de visita. E em relação a Flávio Bolsonaro, que além de filho é também o advogado do ex-presidente, está suspensa a visita por 90 dias, o que vai ultrapassar ali o primeiro turno das eleições deste ano. Paula, como nós adiantamos na sexta-feira, né? O teor tinha chegado em cima da hora, o teor da decisão do ministro Moraes era duríssimo em relação a visitas ao presidente e mantinha a proibição do senador Flávio Bolsonaro, que também está arrolado ali no processo como advogado. Então, ele está cerceando, inclusive, o trabalho de defesa. Se está no processo, é advogado. Até porque o Haddad estava no processo do Lula também, visitava o Lula, fazia campanha e tudo mais. 2 pontos sobre essa questão, uma técnica e a outra sobre a mudança, obviamente, da forma como a Justiça viu os 2 casos. O Lula recebeu, se não me engano, 33 pessoas vindas do exterior quando estava preso por corrupção lá em Curitiba. Para se ter uma ideia, o Pepe Mujica, por exemplo, ex-presidente uruguaio, foi lá visitar o Lula. O Martin Schulz, que é ex-presidente do Parlamento Europeu também. O Alberto Fernandes, da Argentina, então candidato e depois se tornou presidente da Argentina, visitou o Lula e saiu falando tudo o que queria. Não houve em nenhum momento cerceamento ao preso de receber visitas e tampouco as pessoas em dizer o que gostariam de dizer, tanto que disseram. Essa é a questão. Ao Lula se permitiu tudo, ao Bolsonaro é proibido tudo. Começa por aí. Ao Lula era tudo permitido. Aqui proíbe-se primeiro, depois analisa-se. E normalmente a decisão do ministro Moraes é contra. Agora, uma questão técnica. Quando a gente olha, por exemplo, para a normalidade da justiça, o juiz que julga, e estou falando aqui de justiça de primeira instância, ou mesmo que seja um tribunal, esse juiz não é o juiz da execução penal. Tá, na ausência, cidades pequenas, comarcas muito pequenas, gente de férias, o juiz da sentença, sim, pode ser o de execução penal.
Mas isso é uma exceção. Para você ter uma ideia, o artigo 65 da Lei de Execução Penal diz o seguinte: a execução penal, que é exatamente a condição do Bolsonaro, que já está condenado, né, neste caso, competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e na sua ausência ou da sentença. Nós estamos falando que em Brasília não tem um juiz? Claro que tem juiz para fazer a execução penal e cuidar deste caso. Não, a questão é que o juiz Moraes, o ministro Moraes, concentra tudo nas mãos dele porque ele decide isso politicamente. Não há a menor dúvida. A pergunta que se faz é por que ainda tão pouca gente reclama do que está acontecendo no Supremo, porque isso só aumenta e só piora. Mas não aumenta e piora só apenas em relação ao Bolsonaro. Está se jogando na lata do lixo toda a legislação brasileira, tudo que foi entendido como legal no país. Mas muita gente permitiu que isso acontecesse. Não tem outro entendimento que não, obviamente, o da perseguição política. E onde tem perseguição política não é democracia, é ditadura. Em que instância for, mas é ditadura. Olha, já aqui a Paula lê a pauta que trata de verdades, eu fico ansioso e não dou boa noite, que eu devia dar. Dou agora a Paula, ao meu amigo Piotr e a minha querida parceira Ana. O país demanda, Augusto, é por isso que provoca. É urgência, Exatamente. O Alexandre de Moraes, que devia ser réu, repito, ser réu oficialmente neste momento, já faz tempo, ele continua agindo fora da lei, sem parar. Quer dizer, insulta o presidente da Argentina, proíbe coisas que foram permitidas ao Lula. O Lula namorou e casou na cadeia. Até isso. Não sei se foi bom para ele, né? Porque também com a Janja eu prefiro não ter visita conjugal, nada disso. Agora, o Moraes, alguém tem de lembrar a Moraes aqui, tem os petistas que nos visitam, e eu gosto que eles estejam aqui para ouvir a verdade, perguntam por que eu não faço a pergunta ao Moraes. Estou fazendo agora de novo. Ele não me recebe, eu quero entrevistá-lo e ele está convidado para vir ao programa quando quiser. Vai ser recebido com a educação que ele não tem, e só que vai ouvir as perguntas que os outros não fazem, por medo ou por lealdade. Agora, ele tem que se explicar sim. Tem que se explicar e não pode fazer o que faz. Por que nenhum ministro do Supremo diz isso publicamente? Falam em voz baixa. O que espera a bancada oposicionista do Senado para se manifestar? É medo. Está passando da conta isso. A indignação não chega nunca. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.